Fala nação, sejam muito bem-vindos ao seu canal de notícias do Flamengo. Temos aqui o Globo Esporte de hoje, do dia 31 de janeiro, com todas as informações e atualizações do nosso Mengão. Temos também aqui um corte do canal do Vene Casagrande também, atualizando tudo sobre o nosso Mengão. Você aí, torcedor do Mengão que não é inscrito ao canal, se inscreva aqui, trazemos notícias diárias do nosso Mengão, os melhores cortes dos melhores programas esportivos do Brasil. Então não fiquem de fora, se inscreva aí, ative o sininho para serem notificados dos próximos vídeos aí. E sem enrolação, se bora lá para o conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Começando agora um Globo Esporte muito especial, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, que vai receber amanhã a Supercopa Rei. Flamengo e Corinthians disputando a primeira taça do ano. Jogaço amanhã, 4 da tarde a bola rola, mas a transmissão da Globo começa antes. 3 horas da tarde já começa a transmissão da Globo, vai ter show do João Gomes. Ô Paulo Nunes, sai daí do banco de reservas que você não fica confortável. Não é o seu lugar. Não é meu lugar, tá me sentindo mal aqui. Boa tarde, Escobar, boa tarde. Tudo bem, Paulo? Eu gosto muito mais de estar ali. Você gosta do João Gomes também, não? Muito, sou apaixonado. Danço muito João Gomes. E dança, João Gomes? Ontem eu dancei, João Gomes. Até o final do programa vai dançar, hein? Então, vamos falar muito aqui de Flamengo e tudo mais. Deixa eu chamar agora a Ana Flávia Nunes. Ela tá lá no Ninho do Urubu. Sim. E vai trazer as últimas informações do Flamengo pra gente. O Flamengo ainda não veio aqui pra Brasília, né, Ana Flávia? Ainda não, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Flamengo ainda está aqui no Ninho do Urubu, onde hoje de manhã fez o último treino de preparação para essa decisão da Supercopa. E já, a qualquer momento, a equipe pode sair aqui já para ir direto para o aeroporto. E quem vai para Brasília é Lucas Paquetá, o mais novo reforço do Flamengo. O clube correu para regularizar a documentação dele junto à CBF, deu tudo certo e ele vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Vale lembrar que o Paquetá seria apresentado oficialmente pelo Flamengo ontem, mas como o clube ainda tinha algumas pendências de documentação para resolver, o Flamengo então achou melhor adiar e eu consigo confirmar que a nova apresentação, a nova data da apresentação vai ser segunda-feira. E eu lembro também que o Paquetá não joga desde o dia 6 de janeiro, então a gente acredita que ele vai começar o jogo de amanhã no banco de reservas, ganhando alguns minutos no segundo tempo. Isso também deve acontecer com o Jorginho e o Arrascaeta, essa dupla que é titular no Flamengo, mas que só voltou a jogar este ano na quarta-feira passada, na estreia do Brasileirão contra o São Paulo, e ainda não está naquelas condições consideradas ideais. Por isso, eles também devem entrar em campo no segundo tempo. Vamos dar uma olhada, então, no provável Flamengo, que deve ser escalado amanhã pelo Felipe Luiz. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com Everton Araújo, Pulgar, Carrascal e lá na frente, Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e o Pedro. Eu estou conferindo aqui, o Flamengo ainda não divulgou a lista de relacionados, mas a expectativa é de que Danilo e De La Cruz sejam relacionados hoje pela primeira vez no ano, Escobar. Valeu, Ana Flávia Nunes, trazendo aí as informações pra gente. Paulo Nunes, por exemplo, vamos falar do Paquetá. A ansiedade do torcedor é enorme. Os caras querem ver logo o Paquetá, já que veio, então que entre em campo e tal, mas você acha prudente? O cara mal treinou. Como é que você vê a situação do Paquetá para esse jogo de amanhã? Primeira ansiedade dele também, né? Também, né? Também, porque ele quis voltar pro Flamengo, né? Foi um desejo dele. É um jogador muito importante. Para começar um jogo com esse time que joga fácil, esse time que é de aproximação, esse time que joga muito, ele vai crescer muito aqui no Flamengo. Tá? É absurdo. Sonho de qualquer treinador. Sonho de qualquer treinador. Sobre a Arrascaeta, hein, Paulo Nunes? O Arrasca, principal jogador do Flamengo no ano passado, talvez o principal jogador do futebol brasileiro. Principal do brasileiro. Né? Do ano passado. Está começando sempre no banco. A expectativa é que continue no banco, como a Ana Flávia trouxe pra gente. É importante para pensar no ano inteiro ou já está na hora de botar o cara para jogar? Não, o Felipe Luiz, ano passado, fez um trabalho específico com o Arrascaeta. O que o Arrascaeta é diferente de alguns jogadores. Ele precisa estar atuando. Ele não tem que jogar sempre, os dois tempos. Mas ele ganha condicionamento físico jogando. Tem jogador que ganha condicionamento físico treinando. O Arrascaeta é diferente, é um jogador diferenciado. O Felipe Luiz fez muito bem ano passado, né, na temporada passada, deixando ele alguns jogos, tirando ele no segundo tempo. Mas o Arrascaeta tem que estar em campo. Porque o Flamengo é grande, mas sem o Arrascaeta perde muito. Muito bem, a gente fica nessa expectativa. Paquetá, Arrascaeta, relacionados, vão jogar ou não vão? Ó, e daqui a pouco tem mais Globo Esporte. Já já a gente vai ter um papo com o Danilo,
Danilo, que foi o herói do título da Libertadores no ano passado, um papo bem legal, que sempre bom conversar com o Danilo, né? O Flamengo vai chegar aqui à capital federal no hotel, previsão 6 da tarde. Os rubro-negros da cidade estão preparando uma grande festa, sinalizadores, fogos de artifício, ruas de fogo, para apoiar o time que já foi 2 vezes campeão da Supercopa Rei jogando aqui em Brasília e é o atual campeão, defende o título, venceu o ano passado em Belém do Pará, um jogo que marcou a estreia do Danilo com a camisa do Flamengo. Eu estou falando isso porque agora a gente vai assistir a uma reportagem com o autor do gol do título da Libertadores, que nos recebeu na casa da família dele, onde ele passou a infância, lá no interior de Minas Gerais. Vamos ver. Bicas, na zona da mata de Minas Gerais, tem tudo aquilo que se espera de uma típica cidade do interior. Paz, calmaria, uma pracinha com coreto, igreja, povo acolhedor e tem também um museu que celebra um filho famoso da terra. E quando a carreira de um jogador de futebol vira exposição, é sinal de que sobra história para contar. Entre um cafezinho e outro e uma invejável coleção, Danilo recebeu a nossa equipe no refúgio para onde sempre escapa quando quer descansar. Onde o zagueiro que sabe voar... Pode ser que sim, não me lembro, mas com tanta emoção como foi esse último ano, dificilmente. As medalhas já estão em Bicas, a cidade natal de 13 mil habitantes. 13, o número da camisa de um artilheiro improvável. É aquele momentinho onde a gente pensa, agora é meu momento de aparecer um pouquinho, de fazer meu gol aqui, contribuir com a causa, mas também daquele ego pessoal de fazer um pouquinho o artilheiro. Legal. Foram 5 gols no ano passado. Brasileiro. Copa do Brasil. Copa do Mundo de Clubes. E Intercontinental. E o mais inesquecível de todos. Quem tivesse marcado, liberava o espaço. Temos os bloqueios também, que é sempre trabalhado, e ali é um pouco de feeling, de entender... Em sacrifícios. Tive que conviver com questões físicas importantes e estar sempre vencendo a mim mesmo, a questão das dores, a questão dos desconfortos. Aos 34 anos, ele já vê uma vida nova num horizonte nada distante. Nesse momento, meu pensamento é esse, que essa seja a minha última temporada no futebol, que em dezembro eu deixe de jogar. Amanhã tem a Supercopa Rei contra o Corinthians. Para quem sabe, seguir a rotina de conquistas e começar bem um ano de Copa do Mundo, onde o Danilo quer estar outra vez apostando na versatilidade de poder jogar na zaga ou na lateral. Acho que sim, é um trunfo. E também depois a experiência, a forma de lidar, todo esse tipo de coisa, acho que é uma coisa importante que pode me ajudar a jogar mais uma Copa do Mundo. E a disputa pela posição na zaga, dentro do clube, agora reforçado por Vitão, é vista como algo positivo. Você traz um jogador que foi um dos melhores da posição também no campeonato, e ainda com uma projeção futura muito grande, então demonstra a ambição que o Flamengo está de continuar vencendo, de continuar sendo um dos principais clubes do Brasil e da América do Sul. E assim a Galeria Danilo pode ganhar novas preciosidades, com valor sentimental inestimável. Grande, mais um vídeo com uma informação maravilhosa para vocês que estão torcendo para Lucas Paquetá estrear o quanto antes. É isso mesmo. Você aí do outro lado que está ansioso para ver o novo camisa 20 do Flamengo em campo, será nesse domingo. Pelo menos relacionado ele será. Pelo menos vai viajar com a delegação nesse sábado para Brasília. Vai entrar em campo? Como escalar Lucas Paquetá? Tem que ser titular? Nós vamos falar muito sobre esse assunto no vídeo de agora. Vamos também trazer informação sobre o Corinthians. Apurei o provável time do Corinthians para pegar o Flamengo nesse domingo. E o Dorival Júnior está preparando um meio de campo inusitado. A gente vai trazer que time é esse que o Dorival Júnior está preparando pelo lado do Corinthians para encarar o forte time do Flamengo. E lembrando, pessoal, é Supercopa do Brasil, vale taça, vale premiação de cerca de 12 milhões de reais. Ou seja, meu trabalho é... Tem que ganhar, tem que entrar como se fosse uma final. Tem que valorizar. Se vale taça, se vale grito de é campeão, tem que dar a vida em campo. E a gente vai trazer todas essas informações
no vídeo de agora. Mas antes, agora para as informações, vamos falar do Paquetá, galera. Porque, embora esse vídeo esteja sendo gravado hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, e a gente soltou há pouco aí nas redes sociais, antes mesmo, até mesmo do Flamengo, minutos antes do Flamengo, que o Lucas Paquetá entrou no bid, ou seja, foi regularizado na CBF como jogador do Flamengo e, com isso, está apto para ser relacionado e entrar em campo. Com isso, o Flamengo planeja viajar com o Lucas Paquetá, ele estará na delegação, e aí fica aquela questão. E agora? Felipe Luiz tem que colocar o Paquetá de titular? Não, fica no banco como opção, entra no segundo tempo. Olha, pessoal, tá rolando já esse debate aí nas redes sociais entre os torcedores do Flamengo. Ele agora podendo jogar, a minha opinião é o seguinte, é igual a minha opinião do vídeo anterior, quando ele ainda nem sabia se iria ser inscrito no bid ou não. Tem que levar para o jogo, é óbvio. Agora, eu não começaria como titular, sendo muito sincero, embora eu esteja tão ansioso quanto vocês para ver o Lucas Paquetá em campo novamente. E por quê? Ele fez um treino, quer dizer, ele vai fazer 2 treinos no Ninho do Urubu, sexta e sábado, que é hoje, né, no caso que eu estou publicando o vídeo. Então, assim, são 2 atividades. Na verdade, na sexta ele nem treinou com os novos companheiros, pelo menos de maneira oficial, é isso que está sendo dito. E no sábado ele treina com os novos companheiros. E a gente sabe que treino de véspera geralmente é um ajuste, uma jogada ensaiada, não tem aquele treino tático pegado. A gente sabe muito bem como funciona. Porém, estamos falando de um jogador que é craque. Lucas Paquetá joga muita bola. É o tipo de jogador que ele não precisa de muito tempo para se adaptar aos novos companheiros. Na verdade, os novos companheiros que terão que se adaptar a ele, porque para jogar ao lado de Lucas Paquetá, acredito eu, que não deve ser fácil você acompanhar o raciocínio de um jogador desse nível de técnica, né? Então, é muito mais um ajuste ali de parte tática, ele entender metodologia de trabalho do Felipe Luiz. Eu, particularmente, deixaria o Paquetá como opção no banco de reservas para esse jogo contra o Corinthians. E aí, na outra quarta, contra o Internacional pelo Brasileirão, já começaria com o Paquetá na equipe titular. E o meu Flamengo ideal com o Paquetá seria Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Paquetá, Arrascaeta. Hoje eu fico muito na dúvida entre Cebolinha e Carrascal, mas vou botar o Carrascal e o Pedro no ataque. Esse seria o meu time com o Lucas Paquetá. Ou seja, teoricamente, quem cairia do time titular para o Paquetá entrar? O Gonzalo Plata. Gente, na boa, assim, o Paquetá ele faz várias funções em campo, mas eu não tiraria o Pulgar para botar o Paquetá de primeiro volante. Acho que o Paquetá rende muito mais como segundo volante, mas eu não tiraria o Jorginho, tá? E também não tiraria o Arrascaeta, obviamente. Então, colocaria o Paquetá na vaga do Gonzalo Plata e ele pode fazer essa função tranquilamente. Teoricamente, o que o Gerson fazia, aberto pela ponta direita, caindo muito pelo meio, enfim, flutuando bastante entre esses 2 setores. Eu faria isso. E se num determinado momento o Jorginho tiver que ser preservado, aí o Paquetá de segundo volante. E outra, uma opinião minha, esse debate de time titular do Flamengo vai se tornar um debate de sexo dos anos, gente. Sabe por quê? É jogo que a gente vai ver aquela famosa rodagem, aquela famosa controle de carga. Alguns jogadores serão preservados, poupados. E aí vai ter esse rodízio na equipe titular. É claro, tem alguns jogadores que a gente sabe que são titulares absolutos se eles estiverem 100% fisicamente. Alexandre na lateral esquerda, hoje o Varela na lateral direita, Léo Pereira hoje titular absoluto, Pulgar para mim titular absoluto, Jorginho para mim titular absoluto. Agora, os demais, a gente sabe que tem uma rodagem muito grande, tem um controle de carga muito grande, até porque o Felipe Luiz é um treinador que ele escala muito a equipe dele baseado no adversário. Então, depende muito do que ele vai enfrentar. E por falar nisso, vou até pegar aqui o provável time do Corinthians, que eu prometi aí na minha introdução, que eu apurei. Hugo, Mateuzinho, Gabriel, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, Carrídio, Bidon, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians para pegar o Flamengo. Ou seja, um meio campo com, teoricamente, 3 volantes. E o Memphis está de volta.
É um time bom, tá, gente? Assim, eu não acho um time horrível do Corinthians. Não tem um bom elenco. E a gente sabe que um jogo, como é enjoado, geralmente não costuma ser partida, boas exibições das duas equipes, jogo muito pegado. Enfim, tem muita gente achando que o Flamengo vai golear. Eu não acho isso. Acho que o Flamengo vai ganhar. Meu palpite, inclusive, na KTO foi de 2-1 Flamengo, mas não acho que será um jogo fácil. Muito bem, então, nação, essas aí foram as informações do Globo Esporte e do Vene Casagrande do dia 31 de janeiro, sabadão, dia que antecede a grande final aí da Supercopa. E a gente fica na expectativa, né, se o Paquetá vai jogar ou se ele não vai jogar. Bom, como o Vene falou, ele vai ser relacionado com certeza, vai viajar com o elenco. Agora, se ele vai jogar, aí depende do Felipe Luiz, né? Paquetá é um cara pronto, ele estava atuando aí pelo West Ham, né, na Premier League. Então, é um cara que tá em ritmo de jogo, né? Não tá... tá pronto, né? Só precisa aí de algum aquecimento aí com o elenco e nada mais que isso. Mas independente dele for jogar ou não, né? O nosso Mengão está bem representado pela cavalaria de elite aí. Jorginho, Pedro, Carrascal, Plata, né? Então, não há com o que se preocupar. Mas se ele jogar, claro que seria muito interessante. Eu também estou muito ansioso para ver o Paquetá jogando. Bom, galera, é isso aí. Final de mais um vídeo. Eu agradeço muito a você que chegou até aqui. Não esqueça aí de deixar o seu like. O like é muito importante para nós aqui do canal, né? Para o nosso trabalho. E você que não é inscrito ainda aí, se inscreva aqui no canal. Aqui você vai ser muito bem informado. Temos vídeos diários de notícia do Mengão, galera. Os melhores recortes dos melhores programas esportivos do Brasil. Então não perca, não fiquem de fora. Se inscreva aí, ative o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. E eu fico por aqui, até a próxima, rapaziada. Valeu e fui!